Seja bem-vindo, seja bem-vinda, segura essa insegurança e vem comigo. Eu sou a psicóloga Lilian Abreu e hoje eu vou falar sobre um medo muito frequente nas pessoas, que é o medo de falar em público. Mas antes, eu preciso falar para você, pedir para você deixar sua curtida aqui e compartilhar com os amigos. Sempre tem alguém que precisa ouvir um áudio assim, e aí você vai acabar ajudando o seu amigo e a mim também. Se você ainda não está inscrito aqui, se inscreve, é rapidinho e aí você não perde nenhuma postagem, nenhum áudio, certo? Agora vamos lá. Vamos falar sobre esse medo de falar em público. Eu tive na minha vida muito frequentemente na escola, durante a adolescência e depois na faculdade. E no trabalho eu também acabava sofrendo um pouquinho quando eu tinha que me expor. Mas algumas pessoas acabam sofrendo em momentos assim, considerados mais tranquilos. Como, por exemplo, ir na padaria, pedir informação para alguém na rua. Ou, em alguns casos mais graves, a pessoa não precisa nem falar. Ela já se sente nervosa com a possibilidade de ser vista, de ser percebida no ambiente. Então, essa situação, essa ansiedade, ela é considerada um subtipo da ansiedade social. E pode se tornar incapacitante, ela pode ficar mais grave, conforme a pessoa vai evitando mais situações sem se tratar. Mas a pessoa que sofre a ponto de se tornar um transtorno, ela não sente só uma vergonha. Ela tem sintomas mesmo de ansiedade, como o coração acelerado, falta de ar, problema gastrointestinal, que acaba tendo uma relação muito forte com o nosso emocional, e outros sintomas, por exemplo, insônia. A partir desses sintomas, aí ela vai começar a evitar cada vez mais situações e, às vezes, situações menos perigosas, né? E esse perigo é a interpretação que ela faz da situação. Mas hoje, eu não vou falar sobre essas pessoas que sofrem com esse transtorno. Eu vou falar sobre as pessoas que sofrem um degrauzinho antes, né? O primeiro degrau da ansiedade social, que é esse medo de falar em público. E o que tem de tão arriscado nessa situação para ela causar tanto medo? Na verdade, a gente não tem medo de falar em público, né? A gente tem medo de falhar em público, de perder o controle da situação em público, de ser criticado ou exposto, de demonstrar alguma vulnerabilidade, de gaguejar, de esquecer o que devia falar, de falar alguma coisa errada. O medo é que as pessoas descubram a sua falha, descubram que você, na verdade, é uma farsa. E de onde é que surgiu esse medo? Olha, muito provavelmente de uma experiência que você viveu ou presenciou. Pode ser na escola, na adolescência, pode ser de uma autoestima fragilizada, principalmente na adolescência. A gente começa a ter momentos de baixa autoestima, ou de uma cobrança excessiva. E aí ela pode ser uma cobrança de outra pessoa, uma pessoa de fora que cobrava muito e se transformou em uma autocobrança. Ou pode ser uma autocobrança que sempre foi sua mesmo, ninguém te cobrava. A TCC, a terapia cognitivo-comportamental, ela fala que a gente pensa e esse pensamento ele acaba disparando as nossas emoções, principalmente a interpretação que a gente faz das situações. Então, seguindo essa ideia, vamos imaginar que você vai precisar fazer uma apresentação num trabalho e aí você começa a ter pensamentos como: e se eu gaguejar? Se eu gaguejar, eu vou passar insegurança, então eu não posso gaguejar. Só esse pensamento,
ele já vai disparar uma ansiedade, porque não tem como você ter certeza absoluta de que você não vai gaguejar na hora. E essa falta de controle da situação é um dos gatilhos da ansiedade. Outro gatilho para ansiedade é quando a gente acha que o outro está nos avaliando, e geralmente é de uma forma negativa. Isso também pode te deixar muito nervoso, muito ansioso e disparar isso, ansiedade. Tem muitos outros gatilhos, né? Mas esses são alguns e são os mais frequentes. Como é que a gente pode melhorar? Não é de um dia para o outro que você vai melhorar, mas tem alguns passos que podem te ajudar. Um deles é se preparar com antecedência. Então, fazer um roteiro, fazer um checklist do que você vai precisar, ensaiar, falar, escrever ali o que você precisa e ter no momento da sua fala uma colinha de uma forma que você, se tiver algum branco, possa recorrer para voltar e até mesmo para você se orientar, né? Não se perder na sua fala. Não considerar o erro algo tão definitivo e terrível. Tá tudo bem se você errar, né? A maioria das pessoas erra e o problema, na verdade, não é o erro, mas como é que a gente reage ao erro, o que a gente faz com esse erro. Entender quais são os seus medos e o que está relacionado a isso. O seu medo é ser demitido, o seu medo é ser julgado, o seu medo é passar uma imagem que na verdade você não tem. Então, quanto mais autoconhecimento você vai tendo, mais fácil vai ficar para você essa parte. Na hora da sua apresentação, na hora que você for fazer uma apresentação escolar, na faculdade ou no seu trabalho, busca o olhar de alguém que você se sinta aprovado. Sempre vai ter alguém ali no meio que você acaba se sentindo mais aceito, sentindo apoiado. Então, busca o olhar daquela pessoa, que vai te trazer uma sensação boa na hora da sua apresentação, na hora que você falar em público. E flexibilizar alguns dos seus pensamentos. Eu trouxe aqui um pensamento que é muito frequente, que é a questão do gaguejar. Então, se você pensa assim, se eu gaguejar, eu vou passar insegurança. Você pode trocar esse pensamento, né? Porque não tem como você ter certeza absoluta de que você não vai gaguejar. Você não tem esse controle. Então, você pode pensar assim, bom, se eu gaguejar, eu posso respirar e voltar a falar com mais calma, que isso não vai me afetar. Na maioria das vezes, é realmente isso que acontece. Isso é uma coisa real, não é pensar positivo, pensar pelo lado bom, né? É realmente isso que acontece. Se a pessoa, na hora que estiver falando, ela tem uma crise de tosse, o que vai acontecer? Isso não está no controle dela. Então, o que ela vai fazer? Ela vai sair, tomar um copo d'água, respirar e voltar a falar. E tá tudo bem, ninguém vai julgar ela por conta disso. Então, tem mais a ver com como você reage à situação do que essas coisas que você não tem controle. Outro pensamento que a gente tem muitas vezes quando vai falar em público. Não posso errar. Então, a gente pode trocar isso por eu posso me corrigir e continuar falando. O problema não é errar, mas é casar com o erro, né? Insistir no erro. Então, mais uma vez, não é o erro em si, mas como você vai reagir com esse erro, como é que você vai lidar com isso. Então, você pode trazer algumas crenças do tipo assim, se eu errar, eu posso me corrigir e continuar falando. Se eu for corrigido, eu posso agradecer e continuar falando. Nossa, eu não sabia disso. Bem lembrado, eu acabei me equivocando aqui, me confundindo. E continuar a sua apresentação. Quando eu estava na faculdade e ia apresentar um trabalho, eu tinha muito medo que alguém me fizesse uma pergunta que eu não soubesse responder. E isso pode acontecer em qualquer momento da sua vida,
Mas assim, até eu entender isso foi muito difícil sem esses momentos, né? Então, é entender assim, se alguém me fizer uma pergunta e eu não sei responder, poxa, essa resposta eu vou ficar te devendo, eu preciso pesquisar e trazer mais informações. E assim, no momento eu não tô me lembrando, mas eu vou pesquisar e trazer. Eu tinha até professores, né, durante a faculdade que acabavam tendo essa resposta pra gente. Agora conta pra mim, falar em público é um problema pra você? Você conhece alguém que tem esse problema? Compartilha esse podcast com seu amigo ou com a sua amiga que você sabe que está passando por essa dificuldade. Não esquece de deixar sua curtida e se inscrever aqui. Deixe seu comentário aqui embaixo que eu vou responder. Ou me encontra lá no Instagram, @psicoliliabreu. Hoje foi isso, eu espero ter ajudado. Beijo e se cuide!